angústia, sofrimento, a noite não passa. Eu choro, problemas, tantas dores, onde vou ter a solução? É difícil. Quem disse que haveria segurança neste mundo aqui? Não existe. Então eu me pergunto, Senhor, como irei vencer tantas lutas? Preciso aprender a confiar quando a dor me fizer desistir de viver. Eu vou orar, então vou sentir teu poder, teu amor, e pra sempre descansar em tuas mãos, descansar. Oi, oi, bom dia! Bom dia! Bem-vindo, bem-vinda ao mundo das maravilhas, onde tudo é muito bom, tudo é fantástico e tudo dá certo! Muito legal estar com você esse dia, olha, eu estou muito feliz, porque eu recebo a cada dia, a cada madrugada, abundante provisão do amor de Deus. E eu recebo para entregar para você. Eu recebo para que você se sinta amado, valorizada. Eu descanso nos braços do Papai. Você sabe, hoje, terça-feira, vamos mais uma vez aqui no nosso Pode Transformar. Estamos em uma sequência, estamos aí estudando um verso da Bíblia incrível, que está no livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Abra lá sua Bíblia, Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Aprender a confiar quando a dor me fizer desistir de viver. Eu vou orar, então. Amém? Abacuque capítulo 2, versículo 4. Na minha Bíblia diz assim: Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Feche os seus olhos se você puder. Querido e amado Pai Celestial, mais uma vez o Senhor está aqui. Sinto a tua presença. Está aí com esse ouvinte. O Senhor disse: bem-aventurados que leem e bem-aventurados que ouvem. Então, ó Pai, o Senhor está do lado dele e dela. Que os anjos estejam aí iluminando, fazendo-os sentir alegria, fazendo sentir a paz. Que o Senhor conduza esse momento como o Senhor planejou. Em nome de Jesus, amém, amém. Muito bom, muito bom. Parabéns, viu, por você estar aqui me acompanhando. É uma jornada incrível. Eu tenho preparado isso há mais de 20 anos. As coisas que eu conto para você aqui na madrugada, diretamente do meu estúdio móvel, em um clima agradável, é aquilo que o Criador está entregando para você. Então aproveite, aproveite. Hoje é dia de falar de saúde mental. Tá aí, irmão, algo incrível, fabuloso. Isso que acontece aí dentro do teu cérebro, a sua mente.
Muitas pessoas nascem, crescem, envelhecem, morrem, nunca entendeu como funciona mecanismos básicos, sistemas incríveis. Aí, irmão, você tem que estudar sobre isso. A mente é algo incrível. Ela tem uma capacidade de aprender. Ela foi programada para aprender. O texto, ele diz: eis o soberbo. A sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. A vida acontece quando a gente aprende. A vida acontece quando a gente aprende. Aprender é você segurar aquilo que é entregue a você. E a gente recebe muita coisa. A gente recebe muitas dádivas do Criador. Eu quero dar uma ênfase aqui no termo em relação à vida pela fé, que você tem que aprender. Você tem que aprender. O teu cérebro foi desenvolvido para aprender, aprender, aprender ao infinito. O teu cérebro tem uma capacidade de aprendizado ilimitada. Deus pôs a eternidade no teu coração, diz Eclesiastes, capítulo 3, se não me engano. Deus pôs a eternidade no seu coração. Você acredita nisso, amigo? Você tem capacidade de aprender, amigo. A vida acontece quando você aprende. Pastor, onde é que está a fé nisso? A fé está quando você acredita. Quando você acredita que aquilo que chega a você, como diz Tiago 1,17, vem de Deus, o Pai das luzes. Tudo você aprende, amigo. E por que a fé? Porque a fé na palavra de Deus. E é claro que muita gente aprende outras coisas. A saúde mental está no conceito de que você pode aprender, que você é capaz de aprender. Claro, aí em cima do seu pescoço, no meio das orelhas, tem um cérebro, uma massa cinzenta de 1 quilo e meio. Aí tem 10 bilhões de neurônios, 100 trilhões de conexões nervosas que se conectam e se conectam, que se conectam, que não param de formar novas conexões. As novas conexões são o aprendizado. Quando você foi concebido, você já nasceu para aprender, amigo. A criança é um eterno aprendiz. Nunca pense que você não sabe. Ah, não sei, então não consigo. Não existe não sei. Pastor, mas eu não sei. Não, amigo. Você acredita em Deus? Você vive pelo quê? Você vive pelo aquilo que você não sabe ou pelo aquilo que Deus está disposto a te ensinar? Claro. Salmos diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração. Lá em Hebreus, ele diz: porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus tem que acreditar que Ele existe e que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Você tem que aprender a confiar, amigão. Você tem que aprender. A fé é algo que se aprende. A vida pela fé se aprende. Claro,
Qual é a diferença entre eu e você em algum aspecto ou outro? Qual é a diferença? Simples. Talvez eu saiba e você não. E eu não sou superior a você por causa disso. É só questão de tempo e dedicação. Se você aprender, você consegue ser ainda melhor do que eu. Porque eu cresci na roça, lá nas pimbocas da parafuseta. Claro, eu cresci lá longe. É. Mas você não, você cresceu aí na cidade, tem muito acesso a conhecimento do que eu. Eu vim conhecer Cidade Grande em 2010, esses dias, quando eu fui em São Paulo estudar. Então, não tem diferença nenhuma entre eu e você. É só você aprender. Mas, pastor, eu não tenho paciência para estudar. Para com isso. Isso é atitude de soberbo. Soberbo não entende, a alma dele não é reta nele, não está alinhado com o propósito pelo aquilo que ele foi, porque ele foi criado. Esse é o soberbo. Deus cria você para ser luz, paz, felicidade, alegria, amor. Deus cria você para ter esperança. Deus cria você para ser alegre. Deus cria você para ter vida e vida em abundância. Só que aí você permite que o inimigo desalinhe você do plano original. E aí a sua alma não fica reta em você, não fica alinhada, e aí você tem crises e crises existenciais. Crises. Você precisa aprender a alinhar-se. Você precisa aprender a se alinhar ao Todo-Poderoso. Você precisa aprender a descansar nele. Pastor, qual é o processo do aprendizado? Como que se faz para aprender algo? Eu quero entregar para você aqui algumas dicas que eu recebi do Papai do Céu na palavra de Deus. Amo a Bíblia de paixão. Eu sou obcecado pela Bíblia. Eu estou aqui no escuro, no meu estúdio móvel, e o texto vem vindo de cor. Claro! Provérbios capítulo 1, ele vai definir para você do verso 2 ao 6, uma sequência de como se aprende. Como você aprende, isso é um processo mental. Se você acreditar que você pode aprender, você já vai superar muitos problemas da sua vida. Porque se você tem aquilo que você gostaria de ter, o desejo do seu coração, lembrando que é Deus que opera em você tanto o querer quanto o efetuar. Mas se Deus operou em você um desejo, o desejo de iluminar a vida das pessoas com o portor, o desejo de ensinar para elas a vida, você pode aprender. Qualquer um pode aprender. Não interessa o seu passado, não interessa o que aconteceu contigo. Você precisa aprender. Você precisa aprender e você consegue aprender. Ah, mas ninguém nunca me amou. Como é que eu vou amar as pessoas? Aprenda a amar. Ah, mas eu não consigo isso. Aprenda. Tudo é aprendível. Você pode aprender, amigo. Então se liga, eu vou entregar para você aqui os processos do aprendizado. Para isso você tem que ter esforço. Você tem que decidir. Você tem que clamar. Você tem que ter fé. Aprenda. Aprender é um processo da vida e você tem que acreditar que você consegue aprender. Amém? Então vamos lá, primeira dica, number one, para você aprender. Sempre falo isso nos meus cursos. Eu tenho um curso que é o curso Transformar. São 3 dias com um público específico.
São 3 dias de imersão, eu vou trabalhar isso no curso, mas eu vou entregar aqui para você uma palhazinha. E eu faço esse curso, esse é o curso Transformar. Primeiro nível do aprendizado é informação. Informação é o que é. Então, quando você quer saber algo, essa é a primeira pergunta: o que é isso? Então, eu olho para o texto aqui de Abacuque, vamos fazer aqui na prática, e eu pergunto assim: o que é? O que é isso aqui? Ora, ele está falando sobre o quê? O que é? Está falando aqui que existe alguém que é o soberbo. Ele não tem uma alma reta nele mesmo, não está alinhado. Ele está falando que o justo vive pela fé, é isso que ele está falando. Isso é o nível 1. O nível 1 não transforma, não melhora, não muda. Isso é o nível 1. Mas ele é importante, porque ninguém começa no nível 4, a pessoa começa no nível 1. Nível 2. Nível 2 é o conhecimento. Como assim, pastor? Conhecimento. Eu vou explicar para você. Conhecimento, você quer saber o propósito, o objetivo, para quê, por quê. Então você olha para o texto e você se pergunta: por quê? Por quê? Para quê? Qual é o problema de ser soberbo? O que acontece com o soberbo? Para que você responda isso, o que acontece com o justo? Mas por que é o justo que Deus valoriza? Por que, para que o justo vive pela fé? Qual benefício ele tem? E qual que é o problema de ser soberbo? E aí você começa a fazer outras perguntas. Você sai do nível 1 e agora você está no nível 2 do aprendizado. Olha que coisa fabulosa que eu estou entregando para você de graça. E aí, para você responder o nível 2, você tem que analisar um contexto. O que é o contexto, pastor? Você analisa o contexto em pelo menos 4 níveis na palavra de Deus e também em qualquer coisa que você for pesquisar, em qualquer livro. Tem um contexto que os teólogos chamam de perícope. O que é a perícope? São alguns versículos. Geralmente, uma Bíblia Almeida revista e atualizada, as perícopes estão definidas. Você vai ver onde aparece subtítulos que o tradutor colocou lá. Então, por exemplo, a perícope que está em Abacuque é do verso 1 até o verso 5. Você vai perceber isso aí. Por quê? Porque o verso 1 tem um negrito, né? Se a sua versão é diferente, compra uma Almeida para estudo, tá bom? Para outro objetivo, você tem outra versão. Você vai perceber, então são 5 versos, é a perícope. Depois tem o contexto imediato. O que é o contexto imediato? É você analisar 3 capítulos aqui de Abacuque. Então, aliás, o contexto imediato é o capítulo 2 inteiro. Ali é o contexto imediato. Aí vem o contexto amplo. Para que eu vou analisar, pastor? Aqui você vai analisar onde mais aparece a palavra, as referências a soberbo, onde aparece mais a referência a justo, que é as duas ênfases que está aí no verso. Interessante, se você continuar, no verso, na perícope, aparece uma referência ao soberbo, que é aquele que é o ganancioso, é o arrogante. Se você continuar, ele vai dar exemplo de soberbo, ele vai falar sobre os caldeus. Olha, eu estou ensinando você a ler Bíblia. E aí você vai perceber, os caldeus aqui são soberbos, eles têm a resposta deles. E aí você vai perceber, esse é o contexto imediato. E aí você vai para o contexto amplo. O contexto amplo agora é todo o livro de Abacuque. Às vezes o contexto imediato é todo o livro de Abacuque também. E o contexto amplo é todo o Antigo Testamento. E aí você vai querer saber soberbo no restante da Bíblia. Esse é o contexto geral. Então, repetindo rapidinho, contexto ali, ó, a perícope é alguns versículos.
Contexto imediato é o capítulo, ou dependendo do livro, é o livro todo. Esse é o contexto imediato. O contexto amplo é o Antigo Testamento, que você vai analisar soberbo e justo em todo o Antigo Testamento. E o contexto geral é toda a Bíblia. É de Gênesis a Apocalipse. Você vai fazer um estudo sobre essas duas classes de pessoas, de Caim e Abel. Caim, o soberbo. Abel, o justo, que viveu pela fé. Até o Apocalipse. Até os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E os seguidores da besta e a sua imagem. E aí você vai ampliar o que é isso no nível da motivação, da vantagem, do benefício que isso volta para você. Irmão, estude a Bíblia desse jeito, você vai ver como é riquíssimo. Esse é o nível 2 do aprendizado. Nível 3 do aprendizado eu chamo de experiência. Então, vamos lá de novo, nível 1, informação, nível 2, em conhecimento, nível 1, o que é, nível 2, para que serve, por quê, nível 3, experiência, como faço para praticar isso aqui. Qual que é o teu interesse? Você quer ser justo? Você quer viver pela fé? Claro, pastor, eu quero viver pela fé. Então você já tem as vantagens, você já sabe como funciona. Começa a praticar. Começa a praticar. Amigão, filhinha, se você não pratica aquilo que tu sabe, você não aprendeu. Ah, mas eu conheço a Bíblia na teoria, mas eu não consigo praticar porque teoria e prática são coisas diferentes. Mentira! Mentira! Isso é diabólico. Não existe isso, que teoria e prática é diferente. Cristo disse: se sabeis dessas coisas, bem-aventurados sois se praticardes. Cristo é a prática da palavra de Deus. 24 horas por dia, 7 dias na semana. Você tem que acreditar nisso. Você tem que acreditar. E aqui está o fruto da saúde mental. O justo vive pela fé na palavra de Deus. É uma firme confiança, você confia na rocha da salvação. A rocha ela é inabalável, inquebrável. A Cristo, ele é perfeito, fiel. Pode confiar. E se ele fala para você: eu te amo, se sinta amado. Se ele fala para você: a minha paz eu te dou, sinta a paz agora. Se ele diz para você: alegrai-vos sempre, outra vez vos digo, alegrai-vos, esteja alegre. Desfrute das emoções que ele dá para você. A Bíblia é um livro de inteligência emocional. Vou falar disso em outros momentos. Entende? Você tem que experimentar. Tiago capítulo 1, versículo 2 diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Então você manifesta alegria. Isso eu chamo de o mundo das maravilhas. O mundo das maravilhas é uma pessoa que te dá conselhos. Ele é um maravilhoso conselheiro. Claro, já falei aqui outro dia. Se você não recebeu aí todos os áudios, está chegando agora, nos procure. Tá bom? Quem está entendendo o que eu estou falando? Então viva, absorva, experimente a palavra de Deus. Experimente, amigo. É muito legal. Você tem que aprender. Tem que aprender. Vou aprender a confiar quando a dor me fizer desistir de viver. Eu vou orar, então. O
que é que você vai sentir? O poder, o amor. O nível 4 é quando você experimenta, quando você absorve. Você tem que acreditar. Ah, mas eu não sinto que Deus me ama. Você não tem que sentir. Você tem que ter fé. Você tem que crer. A fé não é um sentimento. Ela é uma emoção. E existe uma diferença entre sentimento e emoção. A emoção é uma palavra que tem um significado, que produz algo em você. Isso é emoção. Você pode sentir a fé, mas ela não é intrinsecamente, ela não vem a partir de um sentimento, ela vem a partir da palavra de Deus. Então, se Deus fala para você, você é feliz, você é bem-aventurado. Então fala que você é. Eu sou sim. É por isso que Deus me deu a frase incrível. Eu não patenteei essa frase, mas essa frase é tão maluca que ninguém tem interesse em pegar ela de mim. E se quiser pegar, pegue e fale, porque não foi eu que criei ela. Venha, viva o mundo das maravilhas, onde tudo é muito bom, tudo é fantástico e tudo dá certo. Eu tenho base bíblica para essa frase e para cada uma das certezas. Tudo. Mas, pastor, e quando acontece algo errado? Pergunta para a palavra de Deus se aquilo deu errado. Não, a Bíblia diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então não deu errado. Deus permitiu que acontecesse isso, talvez desagradável, para você aprender. O maior benefício é o aprendizado. É a única coisa que você vai levar para o céu, é o seu caráter com aquilo que você aprendeu aqui na terra. O tempo que você tem aqui na terra só deve ser usado e investido em aprender a viver no céu. Você não tem que investir o seu tempo em aprender a viver nessa terra. Você tem que investir o seu tempo em aprender a viver no céu. Claro, porque o raio, ele vai te curar, é a palavra de Deus. Amém, claro. Quarto nível do aprendizado aqui nos minutos que me restam. Eu chamo de sabedoria. Então vamos para o sumário de novo. Nível 1, informação, o que é? Nível 2, conhecimento, para que serve? Nível 3, experiência, como faço para aplicar isso na minha vida? Nível 4, sabedoria, como faço para ensinar para alguém? Aqui é maravilhoso, porque você tem que chegar no nível 4. Aqui é o propósito do aprendizado. Ninguém aprende para assumir uma postura só para si. Ninguém aprende para alimentar o orgulho e o egoísmo. Ninguém aprende para si mesmo. Ninguém vive para si. No universo que Deus criou, ninguém vive para si. Deus não aprende tudo que Deus sabe é para ensinar. Só que quem aprende é você. Você aprende para ensinar, porque você é filho e filha de Deus. Vamos falar sobre isso no tempo que se segue. Olhe para as pessoas e estude para ensinar, estude para ensinar, estude para ensinar. Isso vai ser uma paixão.
Isso vai ser algo incrível. Ei, você precisa ensinar para as pessoas o que você sabe. Mas, pastor, eu não consigo, pastor. Eu não consigo, eu não sei falar. Ei, chega, sem desculpa. É só você aprender. Só você aprender. Em Provérbios, em Provérbios capítulo 2, ele fala: a sabedoria clama. Ela clama na rua, do alto do muro, às portas das cidades, a sabedoria clama. A sabedoria está aí para te ensinar, mas não é para você aprender e guardar. Quanto mais você tem que manter o fluxo. Lembra que eu falei sobre isso no outro dia? Você recebe, entrega, recebe, entrega, recebe, entrega. Quanto mais você aprende, você ensina. Quando você ensina, você aprende. Olha o que eu falei, quanto mais você recebe de Deus, você aprende. Quando você ensina outra pessoa, você aprende, porque a prática do ensinar, ela traz para você novas percepções daquilo que você achava que sabia. Para isso, escuta de novo. Claro! Por isso que eu amo estar aqui com você. Cada vez que eu venho aqui de madrugada para o meu estúdio móvel e eu oro, e eu falo, e eu começo a falar, quantas vezes o Espírito Santo me entrega algo, e ele me entrega algo, e depois eu volto a refletir naquilo que eu acabei de falar, gente. Isso é paz. Isso é estabilidade, é segurança. Isso é viver cheio do Espírito Santo. Venha, venha comigo. Siga a seta. Isso é saúde mental. Estou entregando um propósito para você. Fale para você mesmo: tudo posso naquele que me fortalece. Deus é meu Pai, agindo meu Pai. Quem? Quem impedirá? Ninguém. Então ninguém vai me impedir de aprender o que meu Pai quer me ensinar. E aí, meu amigo, você é imparável. Nada te surpreende. Nada te entristece. Nada. No sofrimento nasce então a esperança e a coragem. Vou esperar e aprender junto aos pés desta cruz. Cante, eu vou aprender a confiar quando a dor me fizer desistir de viver. Eu vou orar. Então, eu vou sentir o poder. E pra sempre descansar em tuas mãos. Descansar. Cristo, ele é a nossa referência, nosso exemplo. Cristo estabeleceu esses 4 níveis aqui na Bíblia. Cristo viveu cada um deles. Não porque ele não sabia, mas Cristo aprendeu. Ele se esvaziou de si mesmo e veio ser obediente, for obediente até a morte. Durante 30 anos ele ficou calado, não saiu para pregar, estava praticando nível 1, nível 2 e nível 3. 30 anos Cristo vivendo assim. E aí depois ele sai como um sábio, supremo sábio.
E ele olha para mim e olha para você e ele diz: eu vos dei o exemplo. Assim como eu vos fiz, façais vós também. Meu abraço, meu amigo, que a paz do Senhor esteja contigo, que você seja um aprendiz. Continue aqui comigo, nós vamos aprender juntos, vamos ao infinito, que eu poderia separar esses minutos pelo resto da vida, entraria a eternidade e a gente iria continuar aprendendo. Não tem limite o aprendizado. Meu abraço para você. Escuta, escuta, aprenda a confiar. Entende? A tua única segurança está no teu aprendizado da palavra de Deus. Você precisa aprender. Você precisa aprender a confiar para você vencer. Preciso aprender a confiar quando a dor me fizer